Na aula de hoje, vamos falar sobre a criação de pacotes no R. Então, nosso sumário consta de uma introdução às ferramentas do R, RTools e R no patch do Windows, criando um exemplo de pacote R. Nós vamos fazer isso para exponencial, editar alguns arquivos especiais chamados namespace e description, editar os arquivos de auxílio da pasta main do diretório onde está o pacote, compilando e verificando o pacote e submissão do pacote para o CRAN. Então são essas etapas aí. Então essa aula tem por objetivo mostrar como construir um pacote R no Windows, mostrar as ferramentas necessárias para isso, e eu vou falar de uma maneira bem simplificada realmente, porque existem outras maneiras usando diretamente o RStudio, e eu vou falar da maneira mais arcaica, digamos assim, mais raiz. E depois, se vocês quiserem aprimorar, vocês podem usar a ferramenta RStudio para fazer as mesmas coisas que eu vou fazer aqui via command prompt do DOSA. Ferramentas obrigatórias para construir um pacote R, então. O próprio R, o programa R necessário, pode ser baixado direto do CRAN, no base lá. O RTools, que são ferramentas necessárias para compilar os códigos R, gerar a documentação. Tiveram mudanças radicais na última versão do RTools. Arquivos binários e fontes do pacote, é o RTools 40 agora. Ele pode ser baixado nesse endereço aqui, no CRAN, RProject. Então, se procura no Google lá, RTools, você vai achar o diretório para baixar esse aí. Tem a versão 32 e 64 bits num único instalador. O Mictec para compilar os manuais, que são em LaTeX automaticamente. Então, para gerar, você tem que ter o Mictec instalado, mesmo que você não use o LaTeX. Então, você pode baixar o Mictec, que é gratuito, tudo isso é gratuito, no site do mictec.org. E ferramentas opcionais, o RStudio, que você pode fazer todo o seu pacote via RStudio. Tem algumas ferramentas especiais usando o RStudio com alguns pacotes do próprio R para ajudar na criação dos pacotes R, das bibliotecas R. Eu vou usar a forma mais, digamos assim, raiz, mais crua, mais básica, usando o prompt do DOS, diretamente com linhas de comando. Então, vou usar o command prompt do DOS para criar os nossos pacotes, compilar os nossos pacotes, etc., em vez de usar o RTools. Então, a construção dos pacotes exige, entre aspas, que usemos o command prompt do DOS no Windows. Então, é só digitar no Windows lá, command prompt, ele vai aparecer um íconezinho pretinho, DOS, você clica e vai abrir no diretório do usuário da máquina. Aqui na máquina que eu estava usando anteriormente, e você vai ficar com esse diretório aqui. Precisamos rodar alguns comandos nessa linha de comando aqui, nesse prompt que vai estar aqui, nessa posição aqui. Nós devemos digitar alguns comandos do R, do LaTeX e do RTools de qualquer local desse prompt do DOS. Então, se nós tivermos aqui, rodarmos um comando específico, ele tem que reconhecer esse comando. Para isso, o diretório, o R, o RTools, o LaTeX tem que estar no patch do Windows. Então, se eu digitar um comando rcmd, que é o rcommand, no Windows, ele tem que reconhecer esse comando. E para isso eu preciso colocar o diretório do R, onde estão os arquivos binários, executáveis, no patch do Windows. Nas versões atuais, essa é uma opção que já vem marcada como default durante a instalação, por exemplo, do RTools. Então, no RTools lá no finalzinho, preste bastante atenção, se não tiver marcado, ele pede para incorporar o RTools no patch do Windows.
você permite, ou você, se não tiver marcado, você marca essa opção durante a instalação. Para o R, devemos incluir no patch do Windows o caminho onde está instalado. Caso contrário, algum deles que não esteja no patch não será executado. E se não tiver, como que eu vou fazer para instalar isso no patch do Windows? Então, nós precisamos instalar, usar no patch do Windows, aqui uma versão mais antiga do R, quando eu fiz esses arquivos aqui. Então, por exemplo, estou no Windows 64 bits, isso aqui ele vai fazer automaticamente. O RTools agora é um pouquinho diferente, ó, vai colocar isso aqui no patch automaticamente durante a instalação, vai usar esse comando, que é o RTools 40 que eu falei. Antigamente era desse jeito aqui, eu tinha que pôr o diretório bin, o GCC, que são os compiladores de C++, não tem mais esses compiladores, são compiladores mais modernos que está usando. E a minha versão do R não é essa mais, né, mas é um caminho parecido. Você tem que pegar o caminho onde está esse diretório x64, você vai no Windows Explorer, lá, explorador de arquivos do Windows, busca esse caminho e vou mostrar daqui a pouquinho, e vai ter que colar esse caminho aqui no patch do Windows, onde está o R, o caminho com a versão atualizada do R. Então aqui é arquivos de programas, ou program files, depende da versão do Windows que você está usando, se é português ou inglês. R, aqui é na minha antiga máquina, quando eu fiz esse documento aqui para aula, aqui, esses slides aqui. O diretório binário da versão 64 bits, que a minha máquina é de 64 bits, ou então a versão i386 para a versão 32 bits. Então, esse caminho do R, obrigatoriamente, tem que ser colado no patch do Windows. O RTools, durante a instalação, se você instalar corretamente, ele vai pedir essa opção. Você prestando atenção, você vai marcar essa opção e ele já vai criar automaticamente o RTools 40 lá no seu patch, lá vai criar o patch necessário. Bom, então o caminho para a gente acionar, você vai no menu iniciar do seu Windows, busca painel de controle, Control Panel no inglês, System, ou sistema em português. Aí quando você abrir o sistema no Windows 10, você tem que baixar um pouquinho, você vai verificar lá configurações, você vai encontrar configurações avançadas do sistema. Uma opção em azulzinho assim, você vai baixando, rolando a página do sistema, das configurações, e você vai achar, quando você entrar nesse caminho aqui do painel de controle, você vai achar configurações avançadas do sistema. Você clica, vai aparecer uma janelinha para você, você vai na aba configurações avançadas, que já vai estar, acho que vai estar imediatamente aberta. Você digita, você clica onde está variáveis de ambiente, que é logo embaixo de tudo. E na parte de baixo, você escolhe variável do sistema, vai encontrar a variável patch lá. E ao encontrar essa variável patch, sistema vai buscar configurações avançadas. Nessas variáveis do sistema que você vai abaixar, até encontrar o patch aqui. Encontrando o patch aqui, vai vir aqui em variáveis ambiente, vai abrir essa janelinha. Nessa parte de baixo, a variável sistema, você vai encontrar patch, você vai clicar em patch e vai editar. Uma vez inserido os patches necessários, aí você insere. Antigamente era com ponto e vírgula, agora você vai ver nas versões, lá, aqui você coloca o patch necessário, C, Windows, Power, você vai acrescentar a linha do R aqui, do RTools. No RTools não vai ser preciso, como eu falei. Mas para acrescentar a linha agora, vai aparecer uma janela como essa, é um patch por linha. Né? Então você vai escolher a variável patch, clicar nela, marcar ela e clicar em editar. Aí vai aparecer uma lista, vai ter um botãozinho Edit, você acrescenta, cola o diretório que você copiou lá, esse diretório aqui, onde está o seu R. A única diferença é que vai estar a versão mais nova do R aqui. Se for no 32-bit vai estar o arquivo de programa x86 e a versão atual do R. Só vai mudar esse aqui. Tá? Então esse número aqui não é o que está aqui, vai ser o número que você tiver instalado aí.
E você cola esse caminho, dá ok, às vezes é necessário reiniciar o Windows. E você também tem que instalar o Mictec, que é o compilador para gerar os helps do LaTeX no R. O RStudio facilita a criação da estrutura do pacote sem muito esforço. Eu não vou usar o RStudio aqui não, porque eu acabei me treinando com os comandos mais básicos usando o prompt do R. Então veja, aqui já estava preparado, quando estava preparando essas aulas aqui, né? Olha lá, o prompt, as configurações do Windows estavam abertas aqui. Então vamos lá para o terceiro tópico, que é criar um exemplo de pacote R. Então eu vou criar um pacote, eu tenho que criar algumas funções, né? E eu vou escolher aqui a distribuição exponencial. Então, eu vou criar um pacote com a função densidade, a função distribuição, a função quantil, que é a inversa da função distribuição, e a função geradora de números aleatórios, né, de amostra aleatória da distribuição exponencial. Então, eu criei um arquivo expon.r em um diretório de interesse, que eu coloquei no meu Google Drive aqui, agora o usuário nessa máquina até outro lugar. Google Drive, Daniel, cursos, estatística computacional, notas de aula, na aula 8. Eu criei uma pastinha chamada Expon, que é o nome do pacote. Lá dentro do Expon, eu vou criar algumas pastas e vai ter esse arquivo aqui, expon.r. Essas pastas têm nome particular, porque é a pastinha dentro do aula 8, eu tenho uma pasta chamada Expon, essa que está marcada aqui. E dentro dessa Expon tem alguns diretórios, dentro de um desses diretórios tem esse arquivo expon.r, que tem todas essas funções que eu mencionei aqui. Densidade, quantil, função geradora de amostra aleatória e função de distribuição. E esse arquivo vai conter os seguintes códigos, esse arquivo expon.r. Então aqui está a densidade, nós já vimos aqui, implementamos isso aqui. Aqui eu pus comentários, exponencial, PDF, né, probability density function, f de x, a função que eu estou implementando, um comentário, e aqui está ela, o corpo dela. Eu posso fazer todas aquelas precauções, se tiver algum problema, parar, dar uma mensagem de warning. A função recebe lambda vezes exponencial do menos lambda x. Então ela depende de um parâmetro lambda, um parâmetro real positivo, e da variável aleatória x, que é uma variável maior ou igual a zero. Você pode pôr limites para esse x, se o usuário entrar em valor incorreto, limites para o lambda, eu não pus, né? Então você pode pôr proteções aqui. Aqui a função de distribuição é fão, 1 menos exponencial de menos lambda x, está implementado aqui uma certa proteçãozinha só para ilustrar, então uma função bem simples. Retorna a função quantil, inverso da função de distribuição, menos log de 1 menos p lambda, p é um valor entre 0 e 1, se ele for maior ou igual a 1, ou se ele for menor que 0, solta uma mensagem e solta o quantil correspondente ao valor de p, caso o p esteja entre 0 e 1. E tem um default para o lambda, que é igual a 1 nessa aqui, o lambda é igual a 1 nessa função e o lambda é igual a 1 nessa função. Então ele tem um default para o parâmetro lambda. Então todas as funções são dependentes do lambda. E a função geradora de números aleatórios. Então é menos log de u barra lambda, como nós já vimos anteriormente, com default também para o lambda. Se o usuário entrar com um valor de n menor que 1, ele só para e solta a mensagem que a amostra tem que ser maior que 1. E aqui ele vai entrar com o tamanho da amostra necessário, então vai depender do argumento n nesse caso e do parâmetro lambda. Menos log de runif de n, e ele vai gerar todos os valores aqui, então eu estou usando o runif do R para gerar o meu número aleatório aqui necessário. Não implementei uma função específica. Então vou depender da função runif, vou depender de algumas funções do básico, né, que é o logaritmo neperiano, por exemplo, das operações básicas, exponenciais, negativo aqui, né, da função menos e mais, função log de novo, tá? Então divisão,
Então depende de alguns comandos muito básicos do R. E o runif, que também está provavelmente no stat. Então o pacote expon. Então podemos criar o pacote manualmente da seguinte forma. Criamos uma pasta chamada expon, que está nesse diretório aqui, no meu caso. Agora eu já estou com esse diretório aqui, está correto, né? Estou com o diretório G aqui, meu drive, estou com o Google Drive mais moderno, né? da UFLA. Então criamos uma pasta main de manual, dentro da pasta expon, onde colocaremos os arquivos de auxílio, os arquivos de help. Esses arquivos eles têm a extensão .rd, são arquivos texto, ele tem uma estrutura especial. Não vou falar da estrutura por enquanto não. Vou falar só que tem que ter esses arquivos. Cada função e o próprio pacote tem um arquivo específico .rd. Então veja que o nosso código tem 4 funções, e essas 4 funções vai ter uma para cada uma delas, um arquivo desse .rd para cada uma dessas funções, com o nome da função. Criamos uma pasta R dentro de expon, então além da pasta de manual, vou criar uma pasta com o nome R dentro desse diretório expon que está dentro do diretório ala8, com os códigos das funções, ou seja, simplesmente iremos copiar o arquivo expon.r, esse arquivo aqui, com essas funções, que tem esse conteúdo, dentro dessa pasta R, que está dentro da pasta expon. Então, nós temos, para lembrar o nome das funções, pdf-esp, cdf-esp e cdf inversa da função de distribuição, Cumulative Distribution Function da exponencial, e RAM-ESP, Random Exponenciais, gerador de números aleatórios exponenciais. Então, jogamos esse arquivo expon.r com aqueles códigos dentro dessa pastinha R. Então, os códigos todos são colocados dentro da pasta R, que está dentro da pasta expon, que é o nome do nosso pacote. Então, a pastinha principal é o nome do pacote. Tem 2 pastas ao menos, R e men. Tem outras se você usar códigos C e outras coisas lá, mas o básico é esse. Esse aqui é o básico do básico para a criação do pacote. Tem que ter ao menos essas 2 pastinhas. Então, dentro dessa aqui tem os arquivos de auxílio, os arquivos de help, que vão ser compilados pelo Mictec e gerar códigos em HTML. E a pastinha R, que tem os códigos em R, né? Por exemplo, esse arquivo expon.r, que tem todas as 4 funções que nós implementamos. E, finalmente, criamos 2 arquivos sem extensão, arquivos textos, sem extensão, com esses seguintes nomes, maiúsculo, description e namespace. Então, o R exige o mínimo disso, a pastinha com o nome do pacote, uma pastinha R dentro desse pacote, com os arquivos de código, pode ter um arquivo para cada função, pode estar tudo num arquivo só. Aí, podemos ter mais arquivos, além dessas 4 funções, podia ter mais códigos que eu queira utilizar. E a pasta manual, eu vou ter um arquivo .rd, arquivo texto, para criação com os códigos para criação dos auxílios, dos arquivos de auxílio em HTML e em PDF. E 2 arquivos sem extensão no nome deles, mas escrito com letra maiúsculas. Description e o namespace. Isso. Então, essas 4 coisinhas dentro do arquivo expon. A outra alternativa é usar, por exemplo, uma das alternativas é o package.skeleton, do pacote úteis da base do R. Esse comando, com esse package.skeleton, você cria tudo isso para você automaticamente, e principalmente usando o RStudio. E a gente pode usar o RStudio para isso, essa forma que iremos escrever e usar nessa aula aqui. Então, na verdade, eu acabei fazendo esses arquivos, para ser franco para vocês, mais manualmente, mas eu vou mostrar aqui usando o RStudio. Então, você vai no RStudio,
na opção File, Novo Projeto, Novo Diretório, vai aparecer uma opção aqui, e você diz R-Package. Escolhe a opção R-Package. Novo. New Project, novo diretório, novo projeto. Então, novo diretório. E vai aparecer a opção. Essas três opções, você escolhe R-Package. Criar um novo pacote R. Veja que eu estou com meus códigos expom.r aqui. Então, eu dou o nome expom.r, escolho o nome do pacote, expom, o diretório que eu quero, eu acrescento o diretório aqui, e o arquivo com o qual o RStudio irá criar as funções e os arquivos de auxílio para o TRD automaticamente. Então, eu vou escolher aquele arquivo expom.r, que já vai estar numa outra pasta, eu vou buscá-lo, e vou acrescentar esse arquivo com as funções lá do arquivo expom.r, esse que está aqui. Está nesse caminho aqui que eu coloquei, está uma parte dele aparecendo aqui. E escolho o subdiretório, notas de aula, aula 8, onde ele vai criar a pastinha expom com o código do meu projeto. E aí eu clico em Create Project, e ele vai criar automaticamente tudo que eu preciso. Então, essa vai ser a estrutura. Dentro do aula 8, vai ter a pastinha expom automaticamente criada pelo RStudio. Vai ter a pastinha main com todos os arquivos necessários. A pastinha R, ele vai jogar o expom.r automaticamente para cá. Vai criar o arquivo description e vai criar o arquivo namespace. O que eu preciso fazer agora é editorar todas essas coisas aqui. Então, é isso que eu vou fazer praticamente manualmente. Então, essa estrutura você pode criar usando o RStudio para te ajudar. Então, esse é o caminho. Vou voltar. Entra no RStudio, File, New Project, escolhe Novo Diretório, cria um novo pacote, R-Package, escolhe o nome do pacote, tipo pacote, nome, o arquivo fonte que é o expom.r, que tem as funções, e o local que você quer criar. Eu estou criando no aula 8, dentro do aula 8. Aqui estava criando no diretório C, tá? É mais antigo ainda, nem no Google Drive era ainda. E aí ele vai criar dentro do aula 8, ele vai criar o pacote expom. Então está lá no C, estatística computacional, aula Daniel, cursos, estatística computacional, aula 8, criou a pastinha expom e os arquivos, as subpastinhas e os arquivos necessários. Então podemos ver a pasta main, a pasta R, tá lá, as duas, os dois arquivos, description e o namespace criados automaticamente. Na pasta R, o RStudio colocou o nosso arquivo expom.r com todas as funções do pacote. Então aqui dentro tem esse arquivo aqui, tá lá, dentro da pasta expom.r. Então caminho em cima e o arquivo criado aqui. Na pasta main, o RStudio colocou os arquivos .rd de auxílio que precisam ser editorados. Esse não precisa, porque esse aqui já estava pronto. Então, na pasta main, lá, expom, pasta main, ele criou um arquivo .rd para scdf expom, ESP, né? CDF, que é a função da acumulada, do pacote expom package.rd, a inversa da CDF, a probability dense function, função de densidade, e a função geradora de números aleatórios, que é a ranesp.rd. Então, cada uma das funções, ele criou um arquivo automaticamente, só que precisa ser editorado. Tem alguns arquivos auxiliares que o RStudio cria, .r não sei o que, vocês têm que deletá-los. Tá? Então, para deixar limpinho, só com os arquivos RD, a outra só com o arquivo .r e com aqueles dois arquivos de fora, dentro da pastinha expom, o namespace, que são esses dois arquivos aqui, e o description. Não pode ter mais nada aqui.
Aqui dentro só tem que ter esses dois aqui, as duas pastinhas. Aqui só tem que ter esse arquivo. E nessa outra pasta também, só esses arquivos de auxílio. O R cria alguns arquivos auxiliares, o RStudio, você deleta eles. Bom, uma vez feito isso, você está com a estrutura do seu pacote pronta. As funções são prontas, que você já tinha programado anteriormente. E você vai agora editorar alguns desses arquivos. Então vamos editar os arquivos namespace e description. Vamos primeiro para o namespace. O arquivo namespace do nosso exemplo ele terá a estrutura apresentada a seguir. Cabe dizer que é um arquivo ASCII 2, ou seja, um arquivo texto, né? Podendo ser editorado até no bloco de notas, no RStudio ou qualquer outro editor de texto, no Inedit, qualquer editor que você tenha preferência. Então, com esse comando aqui, export pattern, com esse comando que está entre aspas aqui, né, entre aspas tem um chapeuzinho, abriu colchete, colchete, 2 ponto alfa, 2 ponto, fecha colchete, mais, fechou as aspas, isso aqui ele exporta as funções desejadas. Quando você põe isso, ele vai exportar todas as funções que estão no meu pacote. Então, se você tem mais funções e algumas delas são funções apenas auxiliares que você não quer que exporta, você tem que colocar no export pattern só aquelas funções que serão exportadas. Desse jeito, esse comando aqui é exportar todos. Eu quero que exporte as 4 funções, por isso eu usei esse comando. Caso contrário, você tem que criar esse export pattern aqui com o nome das funções que você quer que exporte especificamente. Isso quer dizer que o diretório R e o pacote poderão ter mais funções internas do que as que são disponibilizadas para o usuário. As funções são auxiliares e não retornam resultados úteis para os usuários do pacote. Então, o seu pacote, só o que está programado para exportar é que ele exporta. Nesse caso, esse comando exporta tudo. Então, todas as funções sem restrição estarão disponibilizadas para o usuário desse pacote com esse comando que está aqui. Quando queremos exportar somente parte das funções da pasta R, devemos usar algo parecido com o comando a seguir, que exporta apenas algumas funções do pacote NCG, que é um exemplo de um pacote que eu desenvolvi, junto com a Isabela, e da gama não central. Então, export dgama nc, pgama nc, qgama nc, delta gama nc. Então, exportou só essas 4 funções. As demais funções que tinham no diretório R, elas são funções internas que para uso dessas aqui, e não para o usuário final. Então ele vai exportar só essas 4, então o pacote terá disponibilidade dessas 4. Você tem que fazer help para essas 4 funções. Nosso 4 tem 4 e vai exportar todas as 4 com aquele comando. Bom, o arquivo description. Depois eu tenho um detalhe extra, eu vou mostrar já direto no RStudio posteriormente. No arquivo anterior, no namespace, eu vou mostrar um outro comando que eu acrescentei, que agora o R está exigindo. Naquela época que eu fiz isso aqui não estava. Eu vou deixar para depois. Aqui está um descriptor bem básico, um enxuto mínimo. Você pode pôr mais coisas, tá? Mas tem que ser de acordo com um padrão muito bem feito. Isso aqui é importante. Então, ele já vem com a estrutura lá que você precisa acrescentar. Então, o nome do pacote expõe, algumas coisas já estão distribuídas. O título, distribuição exponencial. A versão, que você vai escolher qual que é a versão inicial, primeira vez, escolher 1.0. Alguns autores escolhem 0.001, alguma coisa desse tipo. A data. Eu torei para uma data atual, 2017, de março, 15 de março de 2017. O autor do pacote, ou vários autores, o mantenedor, que sou eu, o endereço do e-mail, eles vão entrar em contato com você com esse e-mail, já não é mais esse e-mail meu, né, danielff@uf.br. A descrição, o que ele faz, breve, pode ser mais de uma linha. Então, ele calcula a distribuição exponencial. Função da cidade, função acumulada, inversa da função de distribuição e números aleatórios. E a licença. GPL,
que é licença livre, e a versão do GPL maior ou igual a 2. Então é uma exigência que você tenha um description mínimo como esse, uma data atualizada, obviamente, para lançar o pacote, senão ele vai dar uma nota para você que está velho isso aqui. E vou falar um pouquinho dos exemplos que a gente vai usar também nos arquivos .rd, que tem que ter exemplos, senão o CRAN não deixa publicar o pacote. Então, o CRAN é onde você vai publicar o pacote. Ele exige que sejam exemplificados os usos das funções do pacote. No nosso caso, os exemplos são. Então, eu fiz um conjuntinho de exemplos aqui, ó. Coloquei tudo junto. Então, lambda, escolhi o lambda, tamanho da amostra para gerar números aleatórios, um valor de x e um valor da probabilidade. Aqui chamando a função PDF com argumentos x e lambda, acumulada com argumentos x e lambda, com esse lambda 0,1. Se eu estou usando lambda, ele está usando 0,1. Se eu não usasse, ele usava o default, que era 1, que estava implementado lá. A função quantil com a probabilidade acumulada de 95 e o lambda correspondente. E um histograma com números aleatórios, com 1000 números aleatórios gerados com n lambda. Esse exemplo não pode demorar muito tempo para ser rodado, senão eles reclamam também na hora de submissão do pacote. Tudo é testado na submissão. E, finalmente, vamos aprender a editar os arquivos de auxílio da pasta main. Então, nós abrimos por exemplo, o expon package.rd que está lá. Podemos abrir diretamente com o RStudio. Então vai estar com outros códigos. Eu já simplifiquei alguns comentários, deletei algumas coisas, simplifiquei. Deixei só com isso aqui. Depois vocês olhando o slide, vocês comparem com. Vocês podem fazer do zero e comparar com o que eu tenho aqui. Ó, o nome do pacote. Veja, tem comandos tipo LaTeX, /name. Expon package, um apelido para o pacote, outro apelido para o pacote, o tipo de documento para pacote, e aqui o título, distribuição exponencial, a descrição, calcula a densidade acumulada, quantiza e gera números aleatórios da distribuição exponencial. Detalhes. Então, veja, abriu chave aqui, fechou chave da descrição. Detalhes. Abriu chave dos detalhes, vai fechar aqui, ó. Ou aqui, se eu não me engano, aqui. Details. Aqui é do tabular. Esse aqui é do tabular. Então, details, detalhes, abriu, fechou. Tabular, abriu, fechou. Então, aqui no detalhes eu criei uma tabela. Justificada à esquerda, tabular, comando do LaTeX, pacote, tab é para dar um espaço, expon e o comando /cr, esqueci, retrieve, return, alguma coisa assim, não me lembro certinho a pronúncia, é o comando de fim de linha. Então pulou a linha, em vez de barra é /cr que usa aqui no R, né, nos comandos, nos arquivos .rd de help. Aí o pacote chama expon, tem um espaço aqui do 2 pontos até o expon, tipo pacote, versão 1.0, data, aqui um espaço e sempre o fim de linha, 2014, 11/11, como se ele fosse criado em 2014, aqui é a licença dele. Então eu copiei o comando praticamente do description, pus uma tabela aqui. Depois do details do pacote, eu entrei com o autor. Pode pôr mais coisas nesse details aí. É comando LaTeX, autor, mantenedor. E o e-mail aqui do Dex ainda. Fechei essa parte aqui, que é o do autor. As referências, Ferreira, DF, Computational Statistics 2014, que é meu livro. Pois pequeno, que não coloquei ela completa não. Editora UFRA, tal. Já tem primeira edição, tal. E os exemplos, ó. /exemplos, abri a chave, fechei aqui, aí colei o código daqueles exemplos que eu coloquei aqui. Então esse é o .rd. Salvo esse arquivo, com esse arquivo aqui ele vai gerar um arquivo de help para mim.
O outro, eu posso ilustrar cada um dos meus auxílios, né? Então eu vou ilustrar cada uma das minhas funções, os meus arquivos de auxílio. Eu vou usar a função densidade para ilustrar isso. Então, o pdf.esp.rd. Então, eu abri esse arquivo, nome, pdf.esp, um apelido para ele é o mesmo do nome. Então, probability density function da exponencial, o título dele. Descrição, mesmo do título. Posso mudar isso aqui, acrescentar coisas melhores do que está aqui. Que foi bem simplificado mesmo para ilustrar o pacote. Não entrei em muito detalhe, não. Uso, como usar. Então, você tem que colocar a linha de comando, como usar a função. pdf.esp, entra com o argumento x e lambda. Ora, quem são os argumentos? Aí eu tenho que explicar os argumentos, cada um deles. X, realização da variável aleatória. O outro item, aqui um barra item, ó. Abriu barra item, fechou barra item. Outro barra item. Barra item em inglês, né? Estou falando portuguesado. O argumento lambda, o parâmetro da exponencial. Podia pôr que o lambda é maior que zero. Aqui eu posso usar código LaTeX. E os exemplos. E aqui eu peguei um exemplo, pus o lambda, o n, o x, o p e pus o mesmo exemplo. Eu podia colocar esse exemplo só essa parte aqui, tirar essa outra parte, tirar o que não precisa, o n, o lambda ali, e deixar só a parte lá, porque tem um help do geral do pacote, que tem todas as funções, e tem um help específico para cada função. Mesma coisa eu faria para o cdf.esp, para o cdf.esp e para o run.esp, né, que é a outra função, que são as outras funções. Portanto, uma vez editorado todos esses arquivos, veja, de uma forma bem simplificada, eu tenho que especificar os argumentos, a forma de usar, veja que aqui dependeu de 2 argumentos, eu tenho que explicar cada um deles. E dar um exemplo, que o R exige. E está pronto. Faço isso para todos os pacotes, e a estrutura do meu pacote lá no diretório tem as 5 arquivos RD na pasta main, o arquivo com código, que é o expon.r na pasta R, o description e o namespace na pasta principal expon. E está pronto para ir para a próxima etapa, que é compilar, checar, verificar se não tem erro nem nada, e depois submeter para o CRAN. Então é possível criar arquivos sofisticados, usando comandos LaTeX, com fórmulas e muitos dos recursos do LaTeX. Quer dizer, eu sei bastante LaTeX, mas eu não sei porque tem algumas adaptações. Eu não sou especialista nisso, eu não fiz muitas coisas com detalhe disso não, mas isso é fácil de buscar na internet, tem muita documentação. Então pode buscar na internet os auxílios de como construir esses arquivos de forma avançada, aí, quem quiser elaborar mais esses arquivos com .rd. É tudo comando LaTeX, quem sabe LaTeX é tranquilo. Bom, agora vamos para o principal, né, que é compilar e verificar os pacotes. Eu gostaria de mostrar para vocês, vou fazer isso, vou sair dessa janela, vou abrir o RStudio para mostrar para vocês. Então, eu estou dentro do meu diretório, aqui, ó, File Properties, cadê? Onde está o caminho desse arquivo? Aqui, está no G, meu Drive, Daniel, R, expon.r, lá na pastinha R, está o caminho, tá, para vocês verem. Então esse aqui, ó, é o caminho, o arquivo, por exemplo, CDF, nome da função, apelido, título, descrição, calcula, aqui tem um erro, achei um erro aqui, deixa eu salvar isso aqui, calcula a função de distribuição acumulada da distribuição exponencial. Ao uso, os argumentos são os mesmos daquele anterior, retorna a CDF e o exemplo. Aqui no exemplo eu poderia tirar isso, tirar o P, porque eu vou usar a CDF, é só o X e o lambda que eu preciso. Só o X e o lambda e deixar só o que interessa aqui. Cada uma dessas funções tem um help parecido. O pacote, a função do pacote, o help do pacote, o arquivo description, né, que eu falei para vocês, ó. Veja, tranquilo. Aqui no description pode ter mais coisa. E
o namespace. O R está pedindo que eu importe as funções que eu estou usando. Então, eu estou importando do stat a função runif. Então, se eu usar outro pacote, outra coisa, eu tenho que indicar aqui quem que eu estou importando. Import from stats o runif. As outras funções básicas, o mais, o menos, o asterisco, o log, são funções básicas do R, eu não preciso descrever. Mas se eu usei uma função que está no stats, eu preciso colocar aqui import from. Senão eu não aceito. Caso dê algum erro na hora de compilar, vocês vão ver que ele vai pedir para vocês. Ó, está faltando importar tal função, apareceu tal função, eu não sei de onde ela é. E ele indica para vocês. Então, essa é a estrutura desses arquivos. Eu deixei elas abertas aqui no RStudio para mostrar para vocês. Agora, vamos voltar para o nosso Sumatra, nosso apresentador de slide, o nosso editor aqui do slide. Vamos mostrar como compilar e verificar o pacote. Então, após todos os arquivos editorados, é necessário abrir o prompt do DOS. O diretório em que ele é aberto nem sempre é o diretório onde está o nosso pacote. Então, devemos usar o comando cd do DOS para mudar o diretório para onde essa pasta expõe o nosso pacote. Veja que eu, quando abro o meu aqui, no antigo computador, era esse caminho aqui, ó, C usuários Daniel, na pastinha Daniel. Aí eu tenho que trocar. Como é que eu faço? Eu mudo de diretório, eu vou lá pro outro HD, mas esse HD é um HD virtual do Google Drive File Stream, que é o Flow usa. Então eu estou num outro caminho, eu não estou no HD C, eu estou na pasta, no HD G, que é um HD virtual criado, um drive virtual criado pelo Google Drive File Stream. Agora Google Drive só. E eu digito G e dou Enter. G dois pontos e dou Enter. Ele muda para o Drive G. Em vez de ser, ele sai desse caminho aqui e vai para o G. Lá no G eu digito CD e o caminho todinho aonde vai estar meu pacote. Meu pacote está no G, meu Drive, Daniel, curso, estatística, computacional, notas de aula, aula 8. Eu posso ir no explorador de arquivos Windows, com uma opção que eu deixo já nele, esse endereço fica já registrado no alto, onde eu vou mudando o diretório, põe nesse caminho aqui, aula 8, eu clico nesse lugar, faço isso aqui e copio. Eu clico do lado direito do mouse e copio o caminho. O caminho seria esse. Então eu vou lá, marco isso, clico lá direito do mouse, copio, depois eu venho aqui, eu dou o CD, dou um espaço e clico. Aqui eu estou dentro do prompt do DOS. Vou mostrar para vocês. Então eu vou lá no Windows, no lado do esquerdo embaixo, digito prompt, vocês vão ver que vai aparecer command prompt, e ele vai aparecer um DOS pretinho, uma pastinha, você clica ali e entra ali. Usa isso aqui e você vai mudar o diretório. É super simples de achar esse caminho. Você não precisa fechar as outras janelas, não. Deixa as outras janelas tudo abertas. Você pode migrar de janela, sair do prompt, clicando em janela, deixando a outra aberta. Então, para a gente verificar se tem algum erro, como o R já está no PET e o RTools já está no PET, eu simplesmente uso esse comando aqui, rcommand check expon. Então, rcheck, rcommand, a opção check, de checagem, e o nome do meu pacote. Veja, eu estou dentro do aula 8. Dentro do aula 8 tem uma pastinha expon. Dentro dessa pastinha tem a pastinha R, com aquele arquivo com os arquivos, com as funções, o arquivo das funções. Dentro da pasta também tem os pontos RDs dos arquivos help. E na pasta expon principal tem aqueles dois arquivos, o namespace e o description. Então, se eu uso esse comando aqui, eu copio esse comando aqui, copio esse comando aqui e vou lá e digito esse comando lá, dou Enter, ele vai checar para mim, vai mostrar se tem algum erro. Vou mostrar para vocês, vou abrir o prompt de comando aqui
Só um segundo. Prompt de comando. Então, eu estou no caminho certinho, que eu já fiz aqui lá, já saí do C, pulei para cá, dei o CD contra a barra. Aqui, vou mostrar para vocês os comandos que eu já usei aqui. Se eu rodo a setinha para cima aqui, ó, ele me mostra todos os comandos que eu fiz. Olha lá, G2 ponto, dei Enter, e CD contra a barra, tal. Aí eu caí nesse diretório, olha o tamanho do caminho que eu estou. Então eu estou dentro do aula 8. Se eu der o comando dir aqui, dir de director, ele mostra para mim o que tem. Ó. Tem alguns diretórios acima e tem a pastinha Expon lá dentro. A única coisa que tem aqui. Uma pastinha chamada Expon. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o comando, check Expon. Então, eu digito RCMD, check Expon. Estou usando a setinha para cima e para baixo do teclado aqui, como eu já digitei isso antes para testar. Ele vai repercutir nos comandos que eu já usei aqui para trás. Então, se eu faço isso, RCMD, command, check, nome do pacote. Opção check. Então, ele vai verificar. O arquivo description está ok, o namespace está ok. Aí deu uma nota aqui, ó, NUT, errado, né? Depende do computador que você tem. Então ele está checando o meu pacote. Nota não é muito problemático, o ideal é que não tenha nenhuma nota, mas essa nota aqui é porque ele fala que eu tenho que compilar a fonte usando o RCMD build, isso é para o Linux. Então tem uma nota, não tem nenhum erro. Então quando dá erro, ele vai me dar erro aqui, aí não vai dar ok nesse lugar. Ó. Se eu navegar aqui, eu consigo achar. Minha nota está falando aqui, ó, que a checagem deve ser depois de preparar com o comando build, RCMD build, que eu vou mostrar já para vocês. Então esse aqui é uma checagem do R usando o comando prompt. Eu estou dentro do DOS e estou digitando um comando. Desse lugar aqui, ele busca lá na pastinha de arquivos de programa, R e tal, ele busca o RCMD com a opção check e faz, executa. Se o meu R não estivesse no patch do Windows, ele não reconheceria esse comando. Ele fala, esse RCMD não é um comando válido. E daria um erro aqui. Vamos voltar para os nossos slides. Então, no nosso não deu nenhum erro, então nós podemos prosseguir. Se tiver erro, tem que consertar os erros. Ele vai me acusar o erro está faltando um argumento, por exemplo, num pacote de help, tá com um erro no description. Então eu tenho que vasculhar ali e achar onde está o erro e verificar esse erro e corrigi-lo. Então, às vezes eu tenho que rodar esse comando várias vezes até que não tenha mais erros, como aconteceu aí. E ele cria também uma pasta chamada nome do pacote, que é Expon, com a extensão .rcheck. No nosso caso, Expon rcheck. Sendo que dentro do diretório o arquivo 00check.log pode ser aberto pelo bloco de notas e mostrará todos esses detalhes. Ou então eu navego ali no prompt do DOS, como eu acabei de mostrar, que é a mesma coisa. O que está lá no prompt do DOS é gravado nesse arquivo aqui. Caso haja algum erro, tem que ser corrigido até que não tenha mais erros. Depois de algumas vezes, algumas repetições desse comando. Uma outra opção mais geral, depois que eu já chequei essa forma mais simples aí, é usar esse comando aqui. Ó, é a mesma coisa, é command check expon. Só que aqui no meio tem dois tracinhos, um tracinho CRAN. Então, checado como o CRAN exige. Então, essa é uma checagem mais rigorosa. Eu recomendo que vocês façam ela por último. Então, você copia esse comando aqui, ou digita, vai lá no prompt do DOS, deixa eu ir lá para vocês, no prompt lá, eu vou navegar aqui, aí, achei, command check as CRAN, o pacote exponencial. Então, checar como o CRAN exige o pacote exponencial.
dou Enter, ele vai fazer uma checagem do mesmo jeito anterior, só que precisa ter internet, porque estou usando a opção SCRAN, ele vai verificar se o pacote existe, inclusive, ó, se existir você vai ter que trocar o nome. Ah, está falando que é uma nova submissão, então não tem nenhum problema. Então ele dá uma nota aqui, mantenedor, então ele busca naqueles arquivinhos lá do description para ir lá na internet e testar. E aqui é um teste melhor do que aquele lá, não tem nenhum arquivo desnecessário aqui, está tudo ok, porque às vezes fica alguns arquivos do RStudio, no diretório não pode. Está checando se o pacote pode ser instalado. Então é uma checagem uma checagem final que você tem que fazer. Quando toda aquela checagem mais simples tiver passado em tudo, não tiver mais erros. Aqui, como é aula, né, não cria nenhum erro para ser testado, não. E aí ele vai me dar no final aqui desse processo 2 notas, não sei se eu parei, acho que eu parei aqui, né? Ele vai me criar 2 notas. Isso, passou. Eu não queria pular isso aqui sem que vocês vissem. Então está correndo aqui, está checando, vai ter 2 notas que são aquelas mesmas notas que eu tenho que construir com o build e aquela nota que o pacote não existe, que então é mantenedor lá, que não é problema nenhum. Não pode ter erro e outras mensagens que não sejam notas. Dependendo da nota também você tem que tirar, senão eles são bem chatos na hora da submissão. Se tiver qualquer probleminha, eles podem não deixar a submissão prosseguir. Lá no CRAN. Os mantenedores do R. Estão certos, porque é muita gente, né, que submete as coisas lá. Então, esse caso aqui, para usar esse comando, como eu disse, é preciso estar conectado à internet, pois, entre outras coisas, é verificado se existe outro pacote com o mesmo nome no CRAN. E outras dependências aí. Bom, e para compilar e instalar o pacote no Windows? Então, eu posso usar o comando reinstall build, build expon, separado por ao menos um espaço aqui. Então, rcommand, rcmd, install, tudo maiúsculo, um espaço, tracinho, build, expon, nome do pacote. Então, com as opções install, build e o nome do pacote, o rcommand vai instalar o meu pacote e vai construir um arquivo chamado expon.zip, na verdade, né? E esse aqui é o expon.zip. Então, vou lá para o comando prompt, e vou, não sei se eu já fiz esse aqui, acho que eu não fiz, eu vou ter que copiar esse comando, só um segundo por favor, vou copiar aqui, Ctrl L, vou voltar lá para o meu comando de prompt, mostrar para vocês, e agora eu dou um Ctrl V aqui, ele apareceu aqui, eu dou Enter, e ele vai criar o expon 1.zip, a distribuição para o Windows. Está pronto lá no meu diretório. Tá todinho feito, fez os helps, fez tudo. Ó, PDF, HTML, RunEsp HTML, o pacote HTML, os arquivos PDF necessários. Está tudo pronto, está tudo armazenado na instalação do Windows. Você pode passar isso para qualquer colega seu instalar. Só isso. Tá? E já instalou no meu RStudio. Então, vamos mostrar o RStudio para vocês. Tirar o prompt do DOS aqui. RStudio. Se eu vier aqui em pacote, procurar aqui expon, veja que ele já está instalado. Vamos abrir aqui, deixa eu maximizar essa parte do help para priorizar isso para vocês. Ó. O help que nós construímos. O exemplo, ó, se eu quiser rodar esse exemplo, é só copiar, colar aqui, ó, soltou histograma, calculou PDF, CDF, é a inversa da CDF, o pacote aqui, vamos voltar aqui, ó. Vou abrir o PDF expon que nós vimos, ó lá. Então, ele criou aqui, ó, PDF expon,
o PDF Expon do pacote PDF ESP do pacote Expon, descrição, o uso, os argumentos, igual nós implementamos, e os exemplos. Posso copiar e colar lá, como já fiz. Então, bem simples, nosso pacote está instalado automaticamente e pronto para ser usado no nosso computador. Vamos voltar para os nossos slides. Esse arquivo expon.zip poderá ser tem um número aqui, né, da versão ainda, poderá ser disponibilizado para outros usuários Windows para instalação local. Para compilar e gerar o arquivo .rgz, ou seja, expon.tar.gz, que é o arquivo para o Linux e para submissão e publicações do CRAN, o comando agora é command build expon. Então, com esse comando aqui, eu construo no meu diretório um arquivo expon _, né, 1.0.tar.gz, que a gente chama que é o arquivo .targz do pacote. E esse arquivo é que tem que ser submetido para o CRAN quando eu for submeter, se for esse o meu objetivo, submeter o pacote para o CRAN. Então, vamos lá no nosso prompt do DOS e vamos ver se eu já deixei aqui ou se eu vou ter que copiar aqui. Build. Então, cmd build expon. Então, ele criou o arquivo expon 1.0.tar.gz. Esse arquivo está lá do meu diretório aula 8. Dentro do meu diretório aula 8, criou esse arquivo aqui. Está o arquivo também expon 1.0.zip. E esses arquivos estão prontos para serem usados. Distribuído na versão para Windows, instalação local, ou versão Linux, ou submissão para o CRAN, né? Dessa função. Realmente é extremamente simples esse processo. Então, uma vez que eu criei meu arquivo, está lá no diretório, eu vou nesse site aqui, cranrproject.org submit HTML, escrevo uma mensagem do pacote, explicando rapidamente o que é o pacote, e lá tem um lugar para você fazer o upload. Você faz upload daquele arquivo, tem a versão aqui, eu só simplifiquei o nome, né? expon 1.1.0.tar.gz, sobe ela, preenche o formulário que está lá na página, põe a mensagem do CRAN e submete seu pacote. E eles vão entrar em contato com você. Se tiver algum problema, eles vão mandar para você. Você não pode mandar pacotes com dependência para o CRAN, senão eles vão achar ruim, porque uma das condições é você falar que leu as regras do CRAN para submissão de pacotes. Então, se houver alguma dependência, se você não checou s.cran lá, aquele check lá, você não está de acordo com ele. Seu pacote está com erro, você submeteu um pacote com erro. Você vai ser xingado eventualmente. Eles não são muito tolerantes com isso, não. Porque você não leu e submeteu um pacote com problema. Então, se você fez todo esse processo, checou como o CRAN exige e passou por tudo, você pode submeter sem problema, não vai ter problema. O aceite ou não vai depender deles, mas se tiver tudo correto, está tudo perfeito, não terá problema com ninguém lá do CRAN. Ora, existem outras maneiras, essa é uma maneira que eu julgo bem simples, e você criou o arquivo targz lá no seu diretório, está prontinho para o seu uso, e para submissões, ou para distribuir para algum colega para que ele instale nas suas máquinas, ou para colocar na sua página pessoal para que outras pessoas baixem, se você não quiser uma submissão oficial no pacote do pacote para o CRAN. Então, esse é o caminho bem simples realmente. Tem muito mais coisas, né? Os arquivos help podem ser muito bem elaborados. A parte de importação, quando você usa funções de outros pacotes, então como importar esses pacotes, como que tem que, naqueles arquivos description e no arquivo
namespace, você tem que especificar tudo, então tem muito mais detalhes, que eu sugiro que vocês leiam, né, na internet. Isso aqui é só o beabá inicial para vocês começarem a criar o pacote. Quando tem muitas outras coisas, de dependências, ligações com outros pacotes, vocês vão ter que ler os detalhes, mas acho que com essa base que nós vimos nessa aula, simples, muito simples, vocês terão condição de crescer nesse aspecto aí, e usar outras ferramentas melhores do que a que eu estou usando aqui para construção. Essa é uma ferramenta bem simples, que é o prompt do Windows, né, do DOS, que vem junto, acompanha o Windows, qualquer versão. Eu estou usando o Windows 10 aqui, mas pode ser qualquer outra versão. E é bem simples. No Linux o caminho é um pouquinho diferente, mas é até mais simples que no Windows. Eu nunca construí um pacote no Linux. Já usei o Ubuntu, mas nunca construí. Então, não sei explicar para vocês como é. Mas são detalhes que vão mudar, mas a essência deve ser a mesma. No Linux, provavelmente, é a linha de comando, como está aqui, a maior parte dos comandos. Mas dá para usar o RStudio também lá. Com certeza dá. Porque o RStudio está bem visual também nas versões Linux atuais. Então, é isso, moçada. Tenha um ótimo fim de semestre, né, que nós estamos no meio de 2021, com a plena pandemia. Que tenham muita saúde, se cuidem e até um próximo semestre, se Deus quiser. Até lá!